Olá pessoal, vamos iniciar agora o terceiro episódio da série que nós estamos gravando contando a nossa história, desde que nós nos conhecemos até começarmos a empreender juntos, eu e a Laira, minha esposa. Ela vai dar um resumo geral do que nós falamos no primeiro episódio e no segundo episódio, depois a gente volta para cá para eu mostrar para vocês o que nós vamos apresentar de estrutura e papéis para esse próximo episódio, tá ok? Então, pessoal, para quem assistiu, né, o primeiro e o segundo episódio, se não assistiram, volta lá. Eu falei um pouquinho sobre mim, sou pedagoga de formação, quando que eu conheci a tecnologia, né, o primeiro contato ali com tecnologia, startup, uma cultura diferente, o meu estilo de vida também, o porquê que hoje estamos aqui na Tailândia, o meu desejo de ser hippie, e também contamos um pouquinho da nossa separação, da reconciliação e da proposta, né, do porquê que eu estou aqui hoje empreendendo junto com o Maicon. Inclusive, nesse vídeo, nós vamos apresentar para vocês como que nós estruturamos a nossa empresa. O One Family Business, que na verdade não é só uma empresa, são várias empresas sendo administradas pelo mesmo grupo de pessoas, eu e minha esposa. E sendo trabalhado, inclusive, todos os processos internos são trabalhados pelas mesmas pessoas. E vai ser isso que nós vamos apresentar para vocês, como que a gente consegue tirar o máximo de produtividade, o máximo de resultado de poucas pessoas. Então, com o mínimo possível, a gente faz uma administração de mais de 100 mil reais todos os meses. Com 4, 5 pessoas, hoje são 5? Com 5 pessoas, a gente administra mais de 100 mil reais todos os meses. Isso, gente, dá mais de 1 milhão por ano. Então, ou seja, dá para vocês entenderem que com poucas pessoas, você sozinho ou você e um ente querido, sua esposa ou seu filho, conseguem movimentar muito dinheiro, desde que estejam bem organizados. E vai ser essa organização que a gente vai apresentar para vocês aqui hoje nesse episódio. Vale a pena. Curta esse vídeo para chegar para mais pessoas que precisam desse conteúdo, precisam se encorajar para investir um tempo de contato com a própria esposa, de contato com o próprio filho, para conseguirem empreender juntos, fazer dinheiro juntos. Além de curtir o vídeo, se inscreva para poder receber novos episódios, tanto da nossa história, quanto eu conto para vocês como que a gente faz a administração em público, como que a gente administra as nossas empresas aqui, olha, no YouTube, nesse canal. Então se inscreve. Compartilha também com aquela pessoa que você tem um interesse em empreender junto com ela, quem sabe ela dá aquele estalo de interesse e perceba que vale a pena empreender junto com você. Então vale a pena, compartilha com ela esse vídeo também. A Laira tem uma colinha aqui, que a gente vai seguindo os tópicos ali, tem os tópicos que cada pessoa vai apresentar para vocês. Eu sou pedagoga, né, gente, de formação, então não vivo ainda sem uma agenda de papel. O Maicon tá me convencendo em tudo pro digital, mas ainda tenho ali a minha colinha. Então, vou falar um pouquinho sobre a nossa chegada na Tailândia, a adaptação. Foi fácil, foi difícil? Eu vou dizer que foi um misto de emoções. A primeira dificuldade que eu particularmente tive, acredito que o Maicon também, foi a questão do fuso horário. A gente ainda trabalhava na madrugada do Brasil até a gente conseguir adaptar o time, adaptar nós mesmos, né, para a gente conseguir trabalhar no nosso dia aqui da Tailândia. São 10 horas de fuso horário. Então, assim, foi uma adaptação muito complicada no início. A língua também. Eu cheguei aqui com 0 do inglês, então, para mim foi muito difícil conseguir, né, ir no mercado, compreender as coisas. Hoje, não falo fluente ainda, mas já estou bem avançada ao nível que eu cheguei. Já consigo resolver as coisas sozinha, saio sozinha, não tenho aquela necessidade de ter o Maicon o tempo inteiro comigo, ou o translator. Então, a língua também foi uma questão difícil da adaptação, mas que hoje já superamos. Em relação à escola também, para os nossos filhos, foi um ponto, assim, que eu vou falar que de tudo que eu falei até agora, né, fuso horário e língua, a escola foi o mais difícil, porque o nosso filho mais velho, ele tem 9 anos, e ele chegou também com 0 do inglês. Um pouco ele entendia, mas ele não sabia escrever, ele ainda estava no processo de adaptação do Brasil. O currículo daqui é o currículo britânico, então é bem diferente, é mais avançado. Então a gente teve essa dificuldade também de matricular. O nosso filho mais novo, né, o Vinícius, não teve tanto problema, porque ele mal falava o português, e aí ele conseguiu entrar com um teste de adaptação. Então a escola foi um processo doloroso pra gente aqui nessa adaptação. Uma outra coisa que, assim, né, eu levo em consideração foi a distância da família. Eu sempre fui muito apegada à minha família, sempre. Éramos nós ali naquela bolha, eu falo que foi uma bolha de vidro a vida inteira. Então, sair daquela bolha foi muito difícil, mas hoje eu vejo a Laira do passado e a Laira de hoje. Me fez amadurecer, me fez ter outras percepções, me fez acreditar que eu sou capaz, que é possível. E eu pensei até que seria mais difícil essa distância. Então, assim, eu consegui me adaptar bem com isso. Sinto falta? Muita. Mas o meu crescimento também, isso me faz ficar muito feliz de ter tido essa oportunidade. A questão de eu fazer tudo sozinha, de eu ter que correr atrás, de ter um aniversário, eu não ter minha mãe, não ter minha tia, não ter
meu pai, meu irmão, ninguém pra me ajudar, então ser eu e o Maicon, muitas das vezes o Maicon trabalhando, eu ter que correr sozinha pro supermercado. Então isso tem me feito, assim, ser uma mulher de verdade. Então essa foi a adaptação que nós tivemos aqui nesses primeiros meses, na verdade, nesse primeiro ano de Tailândia. Isso. De Ásia, né? Vamos dizer assim, não só Tailândia, mas de Ásia no geral. E sem contar que quando a gente sai da zona de conforto, o nosso cérebro fala a todo momento pra gente desistir. É incrível. O tempo inteiro a gente tem indícios de que as coisas vão dar errado. E você tem que simplesmente confiar. Esses dias eu estava assistindo um vídeo e o rapaz do vídeo falava assim, não fica planejando muito não. Vai um passo de cada vez que as dificuldades vão aparecendo aos poucos e você vai resolvendo um por um. Porque quando você tenta planejar, aparece tanto obstáculo para você resolver, naquele momento você acaba desistindo. Então começa a fazer, vai caminhando e aí aos poucos vão aparecendo os obstáculos, você vai resolvendo um a um. Foi isso que nós fizemos. Quando a gente chegou aqui na Tailândia, foram diversos obstáculos que apareceram. Só que cada hora cada hora aparecia um, não é verdade? Então, tipo assim, ó, apareceu o primeiro, a gente resolveu. Depois apareceu outro, a gente resolveu. E assim, a gente foi seguindo, tá? Então, um passo de cada vez e no final dá tudo certo. Tem que ter coragem. Medo sempre vai ter. Sempre vão surgir. Mas vamos com medo mesmo, que no final dá tudo certo. Exatamente. Agora, vamos lá. Próximo tópico é para eu falar um pouco para vocês a respeito do conceito On Family Business. Eu posso dizer que eu cunhei esse termo no Brasil, não só no Brasil, porque eu nem sei se ele existe fora do Brasil, porque eu fiz pesquisas e não encontrei. Se alguém encontrar a respeito do termo On Family Business fora do Brasil, manda aqui nos comentários para eu estudar a respeito de quem tá falando sobre o mesmo conteúdo que eu tenho trago para vocês aqui do Brasil, né? Aí para o Brasil. Eu trouxe esse termo que, na verdade, foi adaptado do termo On Person Business. Sobre On Person Business, se vocês buscarem no YouTube, nas redes sociais, vai ter uma imensidão de pessoas falando já a respeito, tanto fora do Brasil, dentro do YouTube, fora do YouTube, em redes sociais. Então, ou seja, o termo On Person Business já está bem difundido. E eu adaptei esse termo para On Family Business. Então vamos primeiro sobre o conceito On Person Business. Eu vou alicerçar o conceito sobre 3 pilares. O primeiro deles, trabalhar enxuto. Ou seja, só você ou no máximo com uma ou mais 2 pessoas te dando um apoio sobre o seu eixo de trabalho. Então você é a única pessoa que conduz a estratégia do seu negócio. E você utiliza de adjacentes, pessoas adicionadas ali, para fazer algum trabalho por você, que seja mais operacional ou até mesmo estratégico, caso você não tenha determinado tipo de habilidade. Mas você é a única pessoa daquele negócio. On Person Business. E por que... Aí agora eu vou pro próximo tópico, ser digital. Na verdade, não tem necessidade de ser digital, mas tem que escalar. Então, qual que é a chance de você conseguir escalar um negócio que não seja no ambiente digital? É quase zero. Se alguém souber, comenta aqui embaixo como que é possível escalar algo que não seja no ambiente online, no ambiente físico. Como que eu escalo uma entrega de um produto? Quase sempre, gente. É claro, tá? Escala tem a ver com eu aumentar o meu faturamento sem aumentar proporcionalmente as minhas despesas. Se eu vendo qualquer coisa que seja no mundo físico, a hora que eu aumentar a minha venda, naturalmente eu vou aumentar também a minha despesa. Porque eu tenho que pagar pelo insumo, eu tenho que comprar o produto para revender, enfim. No mundo físico é mais difícil ter uma larga escala. Já no mundo digital, no mercado digital, ou no online, é possível. Então, essa é a segunda característica do On-Person Business. A primeira, eu sou sozinho. A segunda, ou eu tenho mais 1 ou 2 pessoas me dando um suporte, tá? A segunda, eu tenho que escalar e quase sempre no mercado digital. A terceira, ela foi onde eu mais adaptei. Porque a terceira corresponde a eu ser uma figura pública que faço a minha comunicação e eu apareço. Porque se é On-Person Business, eu sou a cara do meu negócio. O meu negócio sou eu. Por mais que nós estejamos gravando esses vídeos, por mais que nós estejamos fazendo isso, né, essa característica do On Person Business, para o On Family Business, os meus negócios não foram estruturados, os nossos negócios não foram estruturados sobre a minha cara. Eu não apareci para vender nenhum dos meus produtos, nenhuma das nossas empresas, né? Eu tive que fazer isso. A gente sempre trabalha estratégias, quase sempre voltadas às startups de 5, 6 anos atrás, mas trabalhando com tráfego pago, trabalhando com tráfego orgânico em blogs, sim, trabalhando algumas coisas com influencers, trabalhando com prospecção ativa, muita prospecção ativa. Então, ou seja, esse é o terceiro tópico de um On-Person Business. Quase sempre a cara do fundador é a publicidade, é a propaganda. Ele fica muito mais famoso do que o próprio produto dele. E por isso ele consegue vender. Então vamos considerar que esse é o conceito de... Existem outros pilares, mas esses 3 são os principais, que respondem o que é On-Person Business. Qual que foi a adaptação que eu fiz para o On Family Business? Fica fácil de entender também. Vamos considerar o primeiro deles, trabalhar sozinho.
Não, tá aqui, gente, minha esposa. Tá aqui do meu lado. Eu não consigo trabalhar sozinho. E sem contar que é muito mais gostoso, gente, quando a gente traz uma pessoa que a gente ama pra trabalhar junto com a gente trabalha mais feliz. Laira trabalhava antes saindo de casa, né? Ela trabalhava presencial, ela tinha que ir até uma empresa pra trabalhar. Eu nem ficava tanto tempo com ela. Hoje eu fico muito mais tempo com ela. Tudo bem, tem os desafios? Tem. Laira vai apresentar. A gente briga mais, a gente discute mais? Sim. Mas isso foi um ponto extremamente positivo pra gente. Eu vou deixar ela falar mais na frente. Mulheres falam melhor sobre relacionamento do que homens. Então, a primeira adaptação, trazendo o conceito do On Family Business, trazendo o conceito de On Person Business, adaptando para On Family Business, o primeiro conceito é esse. Trazer as pessoas que você ama para trabalhar junto com você. Acabamos de comprar um computador para o meu filho fazer as edições do vídeo, que é um computador melhor, bem mais potente, ele vai fazer edições de vídeo. Olha só, eu estou trazendo as pessoas que eu amo para perto de mim justamente naquelas horas que a gente mais passa durante o nosso dia, que é trabalhando. Por que eu vou ficar esperando só chegar em casa para conversar com meu filho, ou esperar só o sábado e o domingo para ter contato, para ser feliz junto com meu filho, sendo que eu posso trazer o meu filho para o meu ambiente de felicidade, porque eu já sou muito feliz trabalhando. E aí se eu trago ele aqui para dentro, melhor ainda, gente. Olha que incrível. Aí eu trouxe minha esposa. E agora eu vou injetando em pílulas, porque criança é muito mais difícil, né? Meu filho tem 9 anos de idade. Então, ou seja, já é mais difícil ainda. Mas eu vou injetando pílulas. O presente dele desse ano, qual que foi? O computador. Aí, o que ele vai fazer com esse computador? Ele não pode jogar no computador. Ele vai ter que trabalhar. Mas ele tá tão feliz de ter ganhado o computador. Opa, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. E gosta de tela, então já é um ponto positivo. Já gosta de telas, exatamente. Mais uma tela agora na vida dele. Então, com o tempo, eu vou trazer todo mundo que eu amo. Todo mundo que quiser também. Porque tem que querer. Se não quiser, não faz muito sentido, não. Não tentem insistir com ninguém. A gente tem que ser prazeroso pra você e tem que ser prazeroso para as pessoas que você traz também para trabalhar junto com você. Então, o On Family Business tem esse conceito diferente do On Person, porque família, traz as pessoas. O segundo tópico, escalável, é no digital, gente. Os negócios têm que ser no digital. Então, eu não mudei praticamente nada. No segundo tópico de ser digital, eu concordo em ipsis literis em relação ao On Person Business. Tem que ser digital para poder escalar. É por isso que os meus negócios são micro SaaS. Porque todos eles têm um potencial de escalabilidade gigantescos. Você aumenta muito faturamento com pouquíssimo suporte, com pouquíssimo marketing, com pouquíssimo operacional, principalmente, com quase zero operacional. Eu posso dizer que, inclusive, você escala um negócio micro SaaS com zero operacional, desde que esteja alinhado e redondinho. Então, esse eu mantenho do mesmo conceito do On Person Business. Embora, não, mentira, eu adaptei sim. A maioria do On Person Business fazem vendas de cursos, vendas de processos, metodologias, e o meu não, o meu é micro SaaS. São softwares que resolvem problemas específicos de um nicho específico. Então, tem sim essa adaptação. E o terceiro, provavelmente é a maior de todas as adaptações. Eu não tenho a obrigação de aparecer para vender. Então, se você tiver a intenção de adaptar o seu processo de trabalho ou entrar agora nesse processo de trabalho do On Family Business, você tem que ter a certeza de que não tem necessidade nenhuma de você aparecer, de você ficar fazendo vídeo, gravando TikTok, gravando Instagram, gravando Reels, gravando YouTube, não tem necessidade. Nós começamos a gravar porque a gente tem o prazer de apresentar para vocês e ensinar, e quanto mais vidas a gente puder mudar, mais felizes nós seremos. Agora, se você não tiver familiaridade com a câmera, se você não quiser aparecer nas redes sociais igual nós estamos aparecendo, não tem necessidade. Por quê? Aqui nesse vídeo, aqui nesse canal, a gente mostra, inclusive a adaptação que a gente fez para o On Family Business, é que existe a possibilidade de vender sem ter a necessidade de aparecer. Então, possibilidade de vender sem eu mostrar minha cara. Como? Com uma infinidade de canais. Eu tenho um vídeo gravado, eu vou deixar aqui um card de um vídeo que eu gravei mostrando 6 canais que me fizeram faturar os 100 mil reais. E detalhe, gente, nenhum deles foi gravando vídeo pro YouTube. Nenhum. As vendas do YouTube começaram a vir, pra falar a verdade, se é que veio ainda, porque a gente nem tem vendido tanto com o YouTube. As nossas vendas vêm dos canais mais tradicionais possíveis de trabalho com a internet, óbvio, né? Inclusive, prospecção ativa é incrível. Rodando robô, viu, gente? Detalhe, prospecção ativa não quer dizer que seja manualmente, não. É ativa, mas automatizada. Enfim, eu vou deixar um card aqui. Clica lá para vocês verem os canais que mais fizeram os meus microsas venderem muito, até a gente atingir os 100 mil reais de faturamento mensal, de MRR. É assinatura, é todos os meses entrando dinheiro na sua conta, MRR. Próximo tópico. Bom, essa é a definição de On Family Business. Próximo tópico, definição de papéis e responsabilidades. Assim que eu comecei a empresa, essa é uma vantagem que nós temos, gente, quando a gente começa uma empresa sozinho. Você acaba fazendo tudo no início. Isso é perfeito.
perfeito. Isso é uma vantagem. Quando você faz tudo no início, você começa a documentar. O ideal é que seja num papel ou num arquivo, num documento de fato. Mas pelo menos, se você não faz isso digitando ali ou escrevendo num caderninho, você está fazendo a documentação dele na sua cabeça. Por mais que não vai ser a melhor das opções, mas você está documentando na sua cabeça. A partir do momento que você colocar uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, você já tem documentado aquele processo. Então, você que faz tudo no início, pode ter certeza, você está indo para o caminho certo. Porque primeiro você tem que entender o que tem que ser feito. Não delegue nada que você não saiba fazer. Eu aprendi isso lá no passado com meu pai. Não delegue nada que você não saiba fazer. Até mesmo porque, é óbvio, viu, gente? Você vai sim delegar muitas coisas que você não sabe fazer. Mas pelo menos, depois de um tempo, você vai perceber que determinadas tarefas que você vai delegar, você não vai saber como faz. Mas você tem que pesquisar e entender pelo menos como que você orienta a execução daquela tarefa, até mesmo para você saber cobrar resultados daquela tarefa. Inclusive, você saber o que é resultado daquela tarefa. Agora, lá no início, você vai acabar tendo feito tudo mesmo. Então, com certeza, quando você tiver que chamar sua esposa para trabalhar com você, ou chamar seu filho para trabalhar com você, ou seu irmão, ou seu amigo, você vai saber delegar para ele. Porque os primeiros meses você teve que fazer tudo sozinho. Então foi assim que aconteceu com a gente. O fato de eu ter feito tudo sozinho no início do texto para blog, que foi a nossa primeira startup, o nosso primeiro SaaS, facilitou para quando eu chamasse a Laira para vir trabalhar comigo, eu já tivesse uma necessidade eminente dela na minha empresa. E aí, foi assim que foi feito. Qual que foi a habilidade dela? Inclusive, essa é a dica de ouro. Trabalhar um raciocínio aqui com vocês. Eu tenho uma empresa e eu sou bom em marketing. Eu não sou bom em vendas. O que eu vou fazer? Eu vou chamar uma pessoa que não é bom em vendas para trabalhar comigo? Não. A primeira coisa é alinhar a habilidade da pessoa que você vai chamar ao que você tem como necessidade dentro da sua empresa. A Laira era uma excelente vendedora. Só que eu também sou um bom vendedor. Só que eu sou melhor ainda em marketing. Então, peraí. Se eu pego a Laira, que já é muito boa vendedora, é uma excelente vendedora, e coloco para executar uma habilidade dentro da minha empresa que vai me fazer ganhar tempo para investir em outras áreas, esse é o ideal. Agora, se eu não sou nada bom em vendas, eu tenho necessidade de ter um vendedor ali, chamo uma pessoa, mas que ela não sabe vender e começa a empurrar vendas para ela, só porque eu tenho a necessidade da venda? Não. Adapte a habilidade daquela pessoa ao que tem de necessidade na sua empresa. Adapte. Adaptação. E quase sempre isso vai ser conversado, vai ser em reuniões que você vai fazer com essa pessoa. Dentro das nossas empresas, eu sou o responsável pela parte estratégica, um pouco de produtos, quando eu falo de pouco de produtos, um pouco de tecnologia também, e marketing. Marketing, eu estou muito imerso no departamento de marketing. Laira está nas vendas, então o time comercial é todo por conta dela, as estratégias de venda, é tudo por parte da Laira, é ela quem executa, é ela quem planeja e é ela quem executa. Tem a nossa prima lá no Brasil, ela é responsável por suporte e CS Customer Success é um suporte mais ativo, então tem a nossa prima lá no Brasil que é responsável. Aí tem, eu não sei se eu cito nomes, tem problema citar nomes? Enfim, não vou citar nomes, não. Não vou citar nomes, não. Enfim, tem uma amiga que é do marketing, então quando tem que subir campanha, quando tem que fazer criativos, quando tem que trabalhar estratégia de blog, estratégia de influencers, estratégia de copies, quem faz isso é a nossa amiga lá no Brasil, responsável por marketing. E uma pessoa responsável por sentar ali no computador e, de fato, trabalhar a parte de produtos, que é a parte de tecnologia. Também um amigo lá em Santa Catarina. Santa Catarina? Ele é de Santa Catarina. Do interior. Interior de Santa Catarina. E aí a parte de produtos é com ele. Então, hoje nós temos 5 pessoas para a gente falar das funções de uma forma resumida aqui. O Michael é o CEO da empresa. Eu sou o CEO da empresa. Trabalha a parte estratégica. Tem um pé muito forte no marketing e um pezinho em produtos. E 0 em vendas. Laira, 100% vendas e também faz uma parte back-office também, né? Laira faz a parte financeira também e contato com pessoas. Então, estratégia de people é com a Laira também. Porque ela é muito boa nisso. Ela tem essa parte de relacionamento com pessoas muito melhor do que eu. Amo. Tá vendo? Inclusive, gente, essa é a adaptação de habilidades. Ela gosta. Então, existe essa vantagem. Suporte ativo com Customer Success, nossa prima lá no Brasil. Marketing, a nossa amiga lá no Brasil. E produto, o nosso amigo lá no Brasil. Ok? Então, assim é dividido a estrutura e as responsabilidades e os papéis das pessoas no nosso time, juntando todos os produtos, todos os micro-SaaS, todas as franquias digitais que nós temos são administradas, geridas, trabalhadas, realizadas, todas as tarefas com essas 5 pessoas.
5 pessoas para uma infinidade de coisas que nós temos. Próximo tópico, se vocês tiverem mais dúvidas, gente, comenta aqui embaixo o que vocês querem saber de mais específico sobre funções que nós executamos, que a gente conta para vocês. A gente quer ser transparente, mas se vocês não falarem pra gente o que vocês querem saber, a gente acaba não tendo a orientação de para onde conduzir as nossas explicações, os nossos temas. Então vocês ajudam muito a gente comentando aqui embaixo o que vocês querem saber, porque assim a gente consegue trazer conteúdo que vai ajudar mais pessoas, inclusive. Próximo tópico são os desafios de empreender com o marido, no caso Laira. E eu não vou falar quais são os desafios de empreender com a esposa, não. Vou deixar ela falar quais são os desafios de empreender com o marido. Então, não vou ser clichê de falar que é tudo perfeito, né? Porque não é. E eu vou começar pelos desafios, porque tem pontos positivos? Sim, muitos, mas os desafios também são bem grandes. E um deles é que a vida pessoal, né, com a vida profissional, já gera, sim, muitos conflitos. Muitos desgastes, mas eu e o Michael, a gente tem um gênio muito forte, cada um com seus pontos ali, vivência de criação, enfim. E a gente brigava muito, a gente tinha um relacionamento muito conturbado. E até por isso, né, igual a gente já comentou aí no vídeo anterior, que a gente até se separou uma vez, porque a gente sempre foi um casal que brigava muito. E depois que a gente empreendeu juntos, a gente diminuiu muito as brigas. A gente pode falar até que zerou, ou não? Se a gente em comparação com o que era antes, a gente quase zerou. Sim, verdade. E depois a gente, na verdade, hoje a gente não briga. A gente discute alinhamentos para a empresa. E querendo ou não, quando a gente está ali discutindo para a empresa, hora ou outra entra ali algo do pessoal, enfim. Mas depois que a gente começou a empreender juntos, o desafio que a gente tinha de tantas brigas, ele foi praticamente zerado. Uma outra questão também, que eu vou dizer que é bem desafiador, é você conseguir se desligar. Porque quando você está empreendendo ali, né, com a sua família, todo dia é dia. Então você não tem final de semana, você não tem férias, você não tem um jantar. Por quê? A todo momento você está falando de negócios. Isso é ruim? Não, porque a gente gosta disso. Mas a gente também precisa ter esse tempo ali, né, de relaxar, não deixar o trabalho invadir a todo momento a sua vida pessoal. E a gente tem conseguido separar isso. Separar os momentos do trabalho e separar os momentos familiares. Vamos dizer assim, não 100% porque o nosso prazer é falar. Então a gente tá ali jantando, falando de uma coisa aleatória, aí entra alguma ideia, algum start que a gente teve ali para implementar na empresa. Mas também isso, para muitos, pode ser um desafio de não conseguir se desligar. Uma outra coisa aqui que eu anotei, que eu acho que é um tópico muito importante e que pode ser um desafio, principalmente para quem vai começar, é os riscos financeiros. Por quê? Quando você empreende em família, você tem ali a sua renda familiar em conjunto. Então, se tudo der errado, né, é a renda da família. Mas o que é um ponto positivo nisso? Você tem ali aquela parceria, vou dizer, nós dois por sermos casal, aquela parceria de casal de, opa, já pensar no plano B. Então, essa parceria alinhada também faz uma diferença muito grande. E aí, o que eu venho trazer de maior vantagem, né? Qual que é a vantagem de empreender com a família? Nós dois, assim, marido e mulher, é que um complementa o outro. Quando você traz um amigo, você conhece o seu amigo, ele desabafa com você. Quando você tá ali em casal, a gente se conhece o tempo inteiro, tem anos, né, de convivência. Então, os casais, eles se complementam, até mesmo no que o Michael falou anteriormente. Ele é mais estratégico, mais marketing, eu sou mais pessoa, eu sou mais contato. Então, um complementa o outro ali dentro da empresa. E não só nós dois, as meninas também, o nosso amigo, um complementando o outro o tempo inteiro. Então, isso é a maior vantagem. E também a visão de futuro, porque quando você tá ali com pessoas que você ama, pessoas próximas de você, a visão de futuro ela é alinhada. Então vocês vão chegar juntos ali naquele objetivo onde vocês querem alcançar. E isso eu falo que é a maior vantagem. Por mais difícil que seja, hoje eu vou dizer que a bagagem que nós temos, até mesmo, né, de conseguir separar ali a parte casal, de ter o equilíbrio, eu vou te falar assim, arrependo? Zero arrependimento de empreender ali, hoje aqui dentro da minha casa, junto com o meu marido, junto com os nossos amigos. E uma dica, é importante cuidar da família, é importante separar os espaços de lazer? Sim. Então, a dica fica essa. E é muito gostoso, gente. Vale a pena. Legal. Eu não vou nem colocar a minha opinião, porque ela bate 100% com o que Laira falou. Quando nós iniciamos o nosso negócio, nós tínhamos uma vida pessoal extremamente conturbada. Muito conturbada. E eu uso o termo que o empreendedorismo nos salvou. Empreender em casal salvou a nossa vida. Salvou o casamento.
Então, o Own Family Business salvou o casamento. Pronto, com isso eu já encerro esse vídeo. Obrigado, fui, tchau. Não, mas até agora... mesmo a parceria, né, Michael? A gente antes, cada um vivia por si, a gente não precisava um do outro. Por quê? O Michael era independente, tinha o dinheiro dele, o trabalho dele, eu era independente, tinha meu dinheiro, tinha meu trabalho. E hoje não, hoje a gente vive em parceria, o nosso dinheiro é juntos. A nossa visão de futuro, eu não tenho o sonho de comprar uma casa na praia e o Michael o sonho de comprar um Tesla. Não, os nossos sonhos hoje são únicos. E isso é muito valioso. Então, assim... melhorou infinitas vezes a nossa convivência, a nossa parceria, o nosso relacionamento. Exatamente. Agora eu vou apresentar para vocês os nossos resultados, alguns números deles, né, gente? Porque se vocês quiserem, inclusive, ter todos os números 100%, a gente faz building público, então vocês podem, buscando outros vídeos aqui do canal, onde eu apresento números de fato, de receita, de churn, de quantidade de clientes, de preço, ticket médio, todos os números eu trago para vocês aqui. Vai buscando os vídeos aí que vocês vão conseguindo ter muita informação dos nossos negócios. Mas eu trouxe para vocês aqui agora alguns marcos, na verdade, o último marco, né? O nosso último marco. E vou também apresentar algumas metas e alguma visão de futuro que nós temos. Eu trouxe, o primeiro número deles é o MRR. Não tem como você ter um SaaS, ou um micro SaaS, ou uma micro franquia digital sem analisar MRR. O MRR não é venda, não é faturamento, MRR é a média de receita mensal. Ou seja, é o quanto você recebe todos os meses de forma automática. MRR é automático. Quando você faz uma venda hoje, o seu cliente ele assina um contrato com você e todos os meses ele vai ser descontado no cartão de crédito dele e o dinheiro vai entrar direto na sua conta. Isso é MRR. Nós atingimos um MRR de 6 dígitos, 100 mil reais. Então esse é o nosso primeiro, o primeiro indicador que eu vou trazer para vocês, 100 mil reais. Em 2 anos. Então, ou seja, demorou. Não é simples, não é rápido, não é fácil. Mas a gente atingiu 100 mil reais de receita mensal recorrente todos os meses. A gente deita, dorme e acorda. A gente pode dormir 30 dias sem acordar, que quando a gente acordar vai ter 100 mil reais na nossa conta. Então, ou seja, a gente pode... Então, vou mudar, vou reformular a frase. Ficar 30 dias de férias sem trabalhar nenhum minuto, sem trabalhar nenhum minuto nas férias, 30 dias... A empresa inteira pode ficar sem trabalhar, que a gente vai ter 100 mil reais entrando na nossa conta, porque os clientes já assinaram. E por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente tem um micro SaaS. O SaaS já trabalha por você. É um software que entrega o valor para o seu cliente. É isso. E MRR traz a receita mensal todos os meses. A receita é recorrente todos os meses. Então, 100 mil reais é um primeiro indicador, é o primeiro resultado que eu quero trazer para vocês. O segundo deles, base de clientes. A nossa base foi crescendo. Atingiu o primeiro cliente, atingiu os 10 primeiros clientes, gente, é um marco que tem que ser comemorado. Inclusive, conseguir os 10 primeiros clientes é muito mais difícil do que chegar onde nós chegamos, 300 clientes. Nós batemos no mês passado 300 clientes. Isso é somando todos os nossos negócios. Somando texto para blog.com, Tarefa App, Box do Amor, Propósito 21, Doutor Mone, Professora Mariana, Prospectador, enfim... Eu vou falar, inclusive, o próximo então, que é a quantidade de projetos e empresas que nós temos. Mas ainda vamos nos atentar a esse aqui. 300 clientes. São 300 clientes que trazem 100 mil reais todos os meses. Então, para vocês saberem qual que é o nosso ticket médio, basta pegar os 100 mil e dividir por 300. Só que é o seguinte, eu tenho negócios que têm ticket médio de 1.000 reais. Em contrapartida, eu tenho negócios que têm ticket médio de 12 reais. 12 reais, gente. 12 reais. Então, assim, são negócios que de todos os tickets. É low ticket, é high ticket... Na verdade, inclusive eu tenho consultorias e mentorias de mais de 10 mil reais. Só que esses não entram no cálculo não, tá? Esses 300 clientes ali não entram os meus clientes de mentoria, porque esses eu faço à parte. Inclusive, a Laira entrou agora no primeiro cliente. Laira entrou agora no primeiro cliente com mentoria junto comigo, em parceria junto comigo. Nós vamos fazer mentoria em casal. Ou seja, nós dois fazendo mentoria para um cliente que a gente acabou de pegar agora, recente. Tem uma semana que a gente pegou ele, ó. A gente vai falar o nome não, mas enfim, daqui da Tailândia. É isso, 300 clientes... Ticket médio ali variando de 12 reais a 1.000 reais. Então, você já olha como é que é dilatado. Quantidade de empresas, 13 empresas. Somando todos os nossos micro SaaS, 13 empresas. Michael, todos eles dão lucro? Não, pelo contrário. Pelo contrário. A maioria deles não dá lucro ainda. Só que nós temos 3, 4 que já dão tanto lucro que investem nos outros projetos, até os outros projetos conseguirem caminhar sozinhos. Quando você está começando, é por isso que eu falo que para você começar a empreender, o ideal é que você continue sendo CLT, porque vai ser o seu emprego quem vai investir no seu sonho de empreender, de montar o seu próprio negócio. Não meta o pé hoje na sua CLT. Faça a sua CLT pagar a sua empresa.
faça ela pagar os investimentos. Eu tenho um vídeo aqui apresentando para vocês o passo a passo para que você consiga largar a CLT e começar a investir. E começar a empreender, investindo no seu negócio, fazendo com que a sua CLT compre o seu sonho. Então assiste, vou deixar o card aqui também para você assistir o passo a passo para você empreender no seu próprio negócio digital sem abandonar imediatamente a sua CLT, mas com o objetivo de sim, meter o pé na sua CLT com 6 meses. O meu plano abrange 6 meses, você vai conseguir pedir demissão da sua empresa, se você não gosta dela, da empresa que você trabalha como empregado. Ou até mesmo se gosta, mas tem aquele sonho injetado, né? Isso, assim, se tiver o sonho... Não significa só não gostar, mas se você tem aquele desejo de querer trabalhar para você mesmo, então é a hora. Exatamente. Vou deixar o card aqui em cima, busca ali o vídeo, assista e siga o passo a passo. Tem um passo a passo detalhado para você conseguir empreender, tá? Outro número que nós batemos, além das 13 empresas, 13 negócios, 13 produtos, pode chamar do que quiser. Alguns dão muito lucro, outros ainda não. Tá? Tô sendo muito sincero pra vocês. Alguns dão muito prejuízo, inclusive. Mas é natural, é normal, é assim mesmo. Pessoas no time, 5. Aí, existem empresas contando como sucesso ter 300 pessoas, 400 pessoas no time. Eu estou feliz de não crescer o meu time. Eu já tive empresas com mais de 50 funcionários. Já tive. E não gostei. Eu já passei por isso, eu tenho essa referência. E eu falo pra vocês hoje que eu não gostei, eu não quero ter que administrar 50 pessoas. Se você quer, ok, lindo, maravilhoso. Eu até concordo que tem que ter empresas com 50 funcionários, tem que dar emprego, inclusive, né, gente? Mas eu não sou essa pessoa, eu não consigo. E eu faço muito mais dinheiro do que empresas com 50 funcionários. Nós fazemos. Então, 5 pessoas. E aí, essa meta, ela é invertida. Ela é como se fosse um limite. Eu tenho um limite, na minha cabeça já tem um número, eu vou falar pra vocês, é 7 pessoas. Eu quero bater 1000 clientes. Essa é a nossa meta, inclusive, seria o próximo tópico que eu ia apresentar pra vocês, mas já tô adiantando ela. Eu quero bater 1000 clientes ativos recorrentes. Nós estamos hoje com 300 e 100k de MRR. Eu quero bater 1000 clientes ativos de recorrência. Isso, eu não sei se a gente vai chegar em R$1 milhão, até mesmo por causa do ticket, que o ticket médio ele é muito variável, eu não sei qual que vai ser o micro SaaS que vai despontar e vai trazer mais clientes, então eu não criei uma meta de MRR, eu criei uma meta de quantidade de clientes ativos. Porque quantidade de clientes ativos é o que dá dinheiro pra gente todos os meses, né, gente? Então eu tenho que me preocupar com o cliente ativo de recorrência. A assinatura dele é o que me dá dinheiro. Então eu quero sair de 300 e bater 1000 clientes, num horizonte de 1 ano. Em 1 ano eu quero bater 1000 clientes ativos. E outra, 5 pessoas estão administrando 300 clientes. A minha intenção é bater 1000 clientes com no máximo mais 2 pessoas. Então tem um limite. Ao contrário do que muitas empresas fazem, contando sucesso com estamos com 10 pessoas no time, 20 pessoas no time, 30 pessoas no time, 100 pessoas no time. No meu é o contrário. Eu bati uma meta de 1000 clientes, quase R$1 milhão de faturamento todos os meses, com 7 pessoas. Esse vai ser meu marco que a gente vai conseguir. A gente vai conseguir ou não vai? Com certeza. Nós vamos conseguir. Outra meta que nós temos é de morar pelo menos 1 ano em cada um dos continentes. Gente, nós estamos falando de On Family Business. Eu não poderia sentar aqui e ficar falando só de números, vendas, faturamento, quantidade de empresa, base de clientes, lifetime, ticket médio, churn. Não, nós somos uma família. Eu não tô aqui para ficar falando só de negócio, de empresa, não, nós somos também uma família. E aí, dentro do sonho e das metas da família, tem o de morar pelo menos 1 ano em cada continente. Deixa eu chamar meus filhos aqui para eles participarem do vídeo também durante os minutos, quer ver? Enzo, vem cá, traz o Vinícius aí. Não, tá gravando? Não. Deixa eu gravar. Aqui, ó. Enzo, cadê o Vinícius? Oi. Esse aqui é o Enzo, o mais novo integrante da família. Fecha a porta aí, Vinícius. Família não, da empresa. Da empresa, é. Opa. Não, pode deixar aquela luz aí, pode deixar lá. Voltou a gravar? Aqui, ó. O Enzo. Vamos fazer o seguinte, vamos perguntar pro Enzo, já que essa aqui é uma das metas, o de morar em todos os continentes do mundo, quantos países você já morou, Enzo? 6, que foi 6 países. Vietnã, Malásia, Filipinas, Brasil, Tailândia e, por último, Hong Kong. Hong Kong. Então tá, fala pra gente aí, o que você mais gostou ou não gostou na Malásia? O que eu mais gostei na Malásia foi das torres. As torres gêmeas. Umas torres gêmeas. Lá tem as torres gêmeas. E lindas, a gente tem foto. Por que você gostou de lá? Porque é bonito. Porque é bonito. Não deu pra gente ir no alto, mas foi bom.
É muito top, é muito bacana, é bonito demais. O que você gostou ou não gostou em Hanoi, no Em Vietnã? Hanoi, no Vietnã? Ó, O que te impressionou? Por exemplo, em Hanoi, no Vietnã, o trânsito doidão, o verdade. trânsito de lá, a gente tinha que andar no meio-fio, porque os carros, Na na pontinha pontinha da rua, As motos passam no meio-fio. as motos, não tem rua, parece lá. As motos, elas passam não, tem as ruas, Tem. mas as motos, elas dão gato, né? Elas dão uma roubadinha em cima do meio-fio. E quantas vezes a gente deparou de andando no... Pode olhar pra cá, ó, aqui que é a câmera. Aqui é a câmera. E aí, a gente andando no meio-fio, as motos vão passando junto com a gente, no meio-fio, quase atropelando. Então, Hanoi é um caos. Em Manila, nas Filipinas, o que você gostou ou não gostou? Então vamos, canta lá. Em Filipinas? Nas Filipinas. Em Filipinas foi que tinha muita barata, o que me impressionou. Tinha muita barata nas ruas, em todos os lugares que a gente ia, tinha muita barata. É verdade, isso é verdade. Você falou uma característica de Filipinas. Barata. Minha mãe falou assim, vou tatuar barata no meu pulso. Pra lembrar das Filipinas. Filipinas é uma... Barata. Você não gosta de barata? Não. Não gosta de barata, não? Olha o outro ali, ó. Esse aqui, gente, é o Vinícius. Eu pequenininho. Fala assim, vai, fala. Quantos anos você tem, Vinícius? 4. 4 anos, esse nenenzinho aqui. O que você gosta de fazer no computador? Gente, eu não aguento. Não. Engraçado. Conta. Não, olha que incrível. O exemplo, né, vem de dentro de casa. Eu estava trabalhando, levantei para estender uma roupa, deixei o computador ligado. Quando eu olho da janela, o Vinícius me chamando da janela, rodando na minha cadeira, mexendo no meu computador. Mamãe, me ensina a trabalhar? Ai, gente, eu não aguentei quando eu ouvi uma criança de 4 anos pedindo para eu ensinar ele a trabalhar. Aí desce o Mike as escadas correndo. Olha, não fala isso não, hein? Não fala isso não, que eu te ensino a trabalhar agora. Exatamente. Aqui, ó. Vinícius, manda um alô pra galera. Fala, ei, pessoal. Ih, ele é tímido. Ele não vai ser bom pra gravar em câmeras, não, hein? Vai ser bom? Esse é o microfone. Tá aparecendo no YouTube. Aí, ó, famoso. É no YouTube. Então tá, vamos concluir. Última pergunta. O que você gostou ou não gostou em... Escolhe um deles aí pra falar. Ou daqui da Tailândia. Hong Kong. Ok, Hong Kong. Hong Kong é porque era muito frio. Ah, Era gelado. Era muito gelado. Nós fomos no frio. E pra nós que estamos morando aqui na Tailândia, que é muito quente, a gente se assustou. A gente assustou. Na verdade, a gente não chegou lá. A gente não chegou preparado. A gente chegou sem blusa de frio, sem casaco próprio pra o frio. Exatamente. Foi isso. Mas foi bom? Foi. Foi legal. Não, todos os países, na verdade, que a gente passou, foi muito bom, que a gente viveu, foi gostoso. Foi bom. Claro, né? Tem uns que são marcantes, igual tá sendo a Tailândia. A Tailândia é um... E a Tailândia? Fala aí da Tailândia. Da Tailândia, não sei. Na Tailândia é tudo, né? O que você faz aqui que mais te deixa feliz aqui na Tailândia? Aqui em Chiang Mai. Aqui em Chiang Mai, o que me deixa feliz... Tá Não sei. Ué? Eu acho que é comer pizza. Comer pizza? Bastante dias. Por que nós ainda vamos permanecer um tempo aqui no futebol, na Tailândia, por causa do contrato de quem? Do Coach Nas. Não, então, do futebol, o seu contrato. Ô, gente, é isso aí, criança é criança. Ou seja... E do Brasil? E do Brasil, pode falar. Pode falar. O do Brasil foi... Não sei, os assaltos? O assalto que marca? Era melhor do Brasil. Eu sinto saudade das pessoas do Brasil. Eu corto, quer que eu corto isso e falo que isso aqui do Brasil é isso? Saudade das pessoas do Brasil? Quero. Quero. Então tá, não, eu vou deixar natural. Mas ele sempre fala a respeito de saudade das pessoas do Brasil, enfim. Mas aqui na Tailândia, nós temos o contrato dele com o time de futebol aqui na Tailândia. Então, ou seja, a gente nem pode ficar muitos meses em outros países, não. Mas, enfim, essa é a última meta nossa, morar em pelo menos um ano em cada continente do mundo. Todo mundo, a família. Pessoal, eu vou finalizando. Vou deixar a Laira fazer o último comentário dela. Inclusive, ela vai fazer um desafio. Ela vai fazer um desafio para vocês comentarem aqui embaixo. Vamos ver. Eu vou passar a palavra para a Laira e ela vai fechar. Obrigado, gente. Fui. Tchau. Ok. Então, vamos lá, né? E você, já pensou em empreender com a sua família, com o seu amigo, com a sua namorada? Me conta aqui. E outra coisa, o que eu mais quero saber, o que vocês imaginam que teriam de vantagens e desvantagens em empreender, né, com um ente querido? Não vou dizer só
marido, mulher, namorado, amigos, enfim, com um ente querido. O que você pensa sobre isso? Tem uma tia que tem um carrinho de cachorro-quente, quer crescer o negócio dela, e aí? O que você pensa que vai ter de desafios e vantagens? Comente aqui e eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos, fui! Dá tchau aqui, Vinícius. Pode dar tchau. Fui. Tá mexendo, tá Falou, mexendo. mas Essa é a característica do Vinícius. Bagunça, normal, natural. Tchau, gente, fui!